Oi, pessoal! Aqui é a Dani Meira e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o Google BigQuery e vou comparar o Google BigQuery com um banco de dados relacional padrão. Eu vou começar falando mais o que é o BigQuery, ou BQ, como eu vou chamar aqui no vídeo. Vou dizer um pouquinho dos usos de caso e das vantagens de usar o BQ. E aí eu vou comparar, então, quais são as semelhanças e quais são as diferenças com um banco de dados relacional padrão. Vou fechar o vídeo falando algumas boas práticas para a utilização do BQ, principalmente para consulta de dados, para realização de análise. Vamos lá? O Google BigQuery ele é uma plataforma de análise e armazenamento de dados sem servidor, totalmente gerenciada e desenvolvida pela Google Cloud. O BigQuery ele é um data warehouse em nuvem, capaz de agilizar a análise de uma quantidade muito grande de dados. Ele foi lançado em 2011 e foi projetado para lidar com o processamento e consulta de dados em grande escala. Isso permite que os usuários utilizem e analisem os conjuntos de dados grandes em tempo real. O foco do Google BigQuery é em escalabilidade e facilidade de uso. Então, ele é adequado para uma ampla gama de usos de caso, de análise de dados, incluindo Business Intelligence, análise de logs e aprendizado de máquina. O próprio Google lançou um vídeo de 1 minuto explicando o que é o BigQuery. Então, se vocês tiverem interesse, fica aqui um próximo vídeo para vocês assistirem depois desse. O sistema interativo de indexação do BQ permite consultas rápidas e completas. Então, é uma ferramenta que permite consultar terabytes de dados em segundos e petabytes de dados em poucos minutos. Então, com isso, entre as muitas vantagens do BQ estão um controle de custo, análise de dados em tempo real, alta disponibilidade das informações, além de segurança e permissionamento. Pelo fato de fazer parte das ferramentas da Google Cloud, quando você trabalha no BQ, você também tem a possibilidade de integrar com outras ferramentas de BI e outros aplicativos da Google. Bom, como o próprio nome diz, Big, esse é um banco de dados feito para grande volume de dados. E grande, eu quero dizer aqui na casa de petabytes. Ele possui uma excelente performance, porque ele não tem um recurso específico reservado para o banco de dados, como, por exemplo, no banco de dados tradicional. Então, quando você usa um banco de dados tradicional, tal como o Oracle ou Microsoft SQL, ele vai estar rodando em cima de um hardware, o hardware do servidor, da máquina ali, onde está instalado o banco de dados. Esse hardware tem uma limitação de memória, tem uma limitação de disco, tem uma limitação de processador. Mesmo se você trabalhar na nuvem, você reserva esses recursos. Quando a gente fala do BQ, já é diferente. O BQ ele vai usar toda a infraestrutura da Google para te fornecer a resposta ou o resultado da sua consulta de forma mais rápida possível. Não é como se tivesse uma estrutura previamente reservada para o banco. Isso significa que a empresa não precisa contratar um administrador de banco de dados, não precisa ter alguém que vai estar ali administrando o ambiente, não precisa se preocupar com melhoria de performance de consulta, porque tudo isso é garantido pela Google. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é que se trabalha no BQ. Então, a gente tem alguns conceitos-chave. O primeiro conceito é o conceito de projeto. Então, o projeto ele é uma grande estrutura e dentro dessa estrutura do projeto a gente vai ter recursos como datasets, tabelas e views. É possível ter vários projetos diferentes dentro da mesma empresa. Tá? Dentro dos projetos, então, a gente vai ter o dataset. Datasets são apenas um conjunto de tabelas, views e qualquer outro recurso de dados. Então, dentro dos projetos, a gente pode ter inúmeros datasets. Dentro do dataset, aí sim a gente vai ter, por exemplo, uma tabela. A tabela é a estrutura principal de armazenamento de dados. É como vocês já viram, qualquer tabela se tem linhas e colunas. Então, de novo, tem um projeto, dentro do projeto temos datasets, dentro dos datasets temos tabelas. Podemos ter inúmeras tabelas também dentro do mesmo dataset.
As tabelas, elas têm um esquema pré-definido. Tá? Então, o esquema é o que define a estrutura da tabela, ou seja, o que que tem em cada coluna, que tipo de dados tem em cada coluna, qual que é o nome da coluna e qualquer restrição para os dados que vão estar ali dentro da coluna. Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar aqui a minha tela e mostrar como é que é o ambiente de banco de dados do BQ. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o ambiente do BQ. A gente entra aqui numa janela do browser, nessa página, console.cloud.google.com. Ele vai pedir para você fazer o login, né, na plataforma do Google com o seu e-mail, a sua conta do Google. Então, assim que o seu login for aprovado, ele vai mostrar aqui, então, a página do Google BigQuery. A primeira coisa que ele vai mostrar para você, aí assim que ele aprovar o seu login, você vai entrar aqui nessa página do Google BigQuery, tá? Ele vai pedir para você concordar com os termos, se você quiser receber as atualizações por e-mail, padrão. Então, assim que você fizer o login, você vai cair aqui nessa página que mostra o BigQuery Studio. Aqui no topo, bem em cima do lado do símbolo do Google Cloud, a gente consegue ver os projetos. Então, o que projeto que eu estou é o projeto Aula BQ. Se eu clicar aqui na seta, ele vai abrir aqui para mim e eu consigo ver todos os projetos que existem dentro da minha organização. Então, aqui é a minha organização, vai ser o nome da empresa de vocês. Dentro da organização, vocês podem abrir aqui para ver todos os projetos que existem. Então, essa é uma forma de selecionar um projeto novo ou mudar para um projeto. E vocês podem até adicionar o favorito, então fica mais fácil também de encontrar se tiverem muitos projetos, tá? Aí, dentro do meu projeto, eu vou ter diversos datasets. Os datasets vão estar aqui nesse Explorer, né, que vai ter aqui do lado esquerdo da tela. Então, do lado esquerdo da tela, a gente consegue ver todos os datasets. Aqui eu tenho 2, por exemplo, o projeto de aula BQ, e eu também coloquei já aqui o BigQuery Public Data. Isso daqui são dados abertos disponibilizados para qualquer usuário do BQ. Dentro dos datasets, a gente pode clicar aqui para ver todas as tabelas que estão disponíveis, tá? Então, todas essas tabelas aqui são tabelas disponibilizadas pelo BigQuery de forma aberta. Aí, se eu quiser ver o que tem nessa tabela, eu posso clicar de novo na setinha. Ele vai me mostrar aqui exatamente quais das tabelas que eu tenho, clicando na tabela. Eu consigo identificar aqui, esse é o esquema, né? O que tenho dentro dessa tabela. Então, qual que é o esquema dessa tabela, né? Como eu disse, o esquema ele vai definir as colunas. Então, a gente tem aqui o nome das colunas, o tipo de dados que tem dentro das colunas e qualquer descrição da coluna e qualquer outro tipo de restrição. Por exemplo, pode aceitar valores vazios, valores null. Se a gente quiser consultar essa tabela, a gente pode vir aqui e clicar nesse botão de consulta. A gente pode abrir uma consulta tanto na guia dividida, mas como uma nova guia. E ele já vai até começar a mostrar aqui um exemplo, né? Então, de select dentro dessa tabela. Né? Geralmente existem muitas coisas aqui no Explorer, então facilita se vocês quiserem, vocês sabem, por exemplo, eu quero trabalhar com os dados do censo dos Estados Unidos. Então, eu até posso, de novo, selecionar aqui a estrela, e aí eu posso utilizar essa opção aqui, ó, mostrar apenas os recursos com estrela. Então, ele vai me mostrar só esse que eu coloquei estrela. Se tiver mais, ele vai mostrar mais. Se eu quiser mostrar todos de novo, eu posso clicar aqui em mostrar mais. Ele vai carregar a lista completa novamente. Depois dessa pequena demonstração de como trabalhar dentro do BQ, vamos voltar então para a teoria e vamos comparar então as semelhanças e diferenças do BQ com um banco de dados padrão. Quais são as semelhanças entre o BQ e um banco de dados padrão? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é, se você já sabe SQL, porque você trabalha com SQL no banco de dados Oracle, por exemplo, você não vai ter dificuldade em aprender o SQL do BQ. Ele é praticamente o mesmo, para não dizer igual. Quando a Google implementou o BQ, eles pensaram, que tipo de linguagem a gente vai criar para interagir com esse banco de dados? Aí eles foram espertos, né? A Google foi esperta e utilizou o padrão existente, o padrão SQL ANSI 2011. Então, é um padrão já difundido em outros bancos de dados relacionais no mercado.
Aí isso vai diminuir a necessidade, por exemplo, de reescrever códigos para migrar a aplicação de um ambiente de banco de dados padrão para o Google BQ. E em termos de profissionais, como eu, como vocês, a curva de aprendizado fica mais fácil se a gente quiser aprender a usar o BQ, se a gente já conhece o padrão SQL. E vice-versa, se a gente aprender primeiro a mexer no BQ, a gente pode facilmente aprender a mexer em qualquer outro banco de dados de padrão SQL. A segunda semelhança é que, assim como o banco de dados padrão, o Google BQ também disponibiliza drivers de conexão do tipo ODBC e do tipo JDBC, para você acessar os dados automaticamente em outros aplicativos externos. Então, a ideia aqui é que a gente consegue automaticamente buscar a informação do banco de dados BQ através de outros aplicativos como, por exemplo, Power BI, Tableau e até mesmo em Python. Então, isso é muito útil quando a gente quer automatizar a geração de relatórios, quando a gente quer automatizar a extração de dados para a gente poder executar qualquer coisa no código de Python, seja uma análise de dados ou uma modelagem de aprendizado de máquina. Agora, vamos ver, então, quais são as diferenças. A principal diferença do Google BQ para um banco de dados padrão é o armazenamento colunar. Então, a forma que o BQ armazena os dados é o que a gente chama de armazenamento colunar. O banco de dados padrão ele tem um armazenamento de linhas, orientado a linhas. Então, essa é a maior diferença. O armazenamento colunar, entre várias vantagens, visa, por exemplo, diminuir a leitura e escrita no disco, ou seja, o tempo que o disco fica lendo as informações quando você faz uma consulta. E isso, é claro, vai melhorar a performance. Então, outra vantagem também de armazenar o dado de forma colunar é que a gente consegue comprimir o dado. Um volume grande de informação vai ser armazenado em um espaço menor. Embora o custo do BQ seja atrativo, dependendo do volume de dados armazenados e processados, a gente pode ter um aumento significativo dos custos. Então, eu quero falar agora como que a gente pode evitar custos desnecessários e ainda ter uma maior performance com as nossas consultas. Bom, primeiro de tudo, vamos entender que nem tudo que a gente faz no BQ é cobrado, tá? Por exemplo, exportar dados, copiar dados ou deletar um dado são exemplos de ação sem custo. O que a gente é cobrado é pelo armazenamento e processamento de dados. Então, já que agora a gente entendeu que a gente paga pelo que a gente usa, ou seja, a quantidade de dados armazenados, a gente paga pela quantidade de bytes. E também, quando a gente consulta o banco de dados, a gente paga pelas quantidades de bytes que são processados. Na maioria dos bancos de dados e também no BQ, quanto menor a quantidade de bytes que a gente tem que processar, maior é a performance de consultas. Então, a gente tem uma relação muito importante aqui entre ganho de performance e redução no custo do BQ. É uma regra de ganha-ganha. Vamos manter, então, essa regra aqui em mente. Quanto menor a quantidade de bytes, maior será a performance e, consequentemente, menor o custo. Eu vou, então, falar sobre duas boas práticas, que são as principais aqui que eu estou querendo que vocês tenham em mente quando vocês forem consultar dados no BQ. Eu tirei essas duas dicas de uma lista mais extensa, que tem muito mais, cerca de 10 dicas. Eu vou deixar o link aqui para vocês lerem depois com calma, tá? A primeira boa prática é evite usar select estrela ou select all. Se não tiver uma necessidade real de trazer todas as colunas da tabela, especifique quais as colunas que você quer ver, tá? Como o BQ é um banco de dados de armazenamento colunar, ele vai acessar somente os dados da coluna especificada. Então, a gente tem um exemplo aqui, se utilizar um select estrela em uma tabela com 16 colunas, a gente vai acessar os dados da tabela inteira. O custo vai ser cerca de 6 vezes maior em comparação a uma consulta onde a gente especifica as colunas necessárias, 3 colunas apenas. Quando a gente utiliza o select estrela, a gente pega as 16 colunas, a quantidade de bytes processadas vai ser de 7,5 GB.
Se a gente informar apenas as 3 colunas que a gente está interessado, vai processar apenas 1.2 GB. Então, a gente sai de 16 colunas, 7.5 GB, para apenas 3 colunas, 1.2 GB. A segunda boa prática é tirar proveito do cache. O que é o cache, né? Os resultados de todas as consultas que a gente faz no BQ ficam salvas dentro da memória cache, o que significa que quando a gente executa de novo a mesma consulta, o BQ não vai executar, na verdade, esse processamento. Ele vai acessar o resultado que já está pronto na cache e vai retornar os dados para você. Então, esse, além de ser um grande ganho de performance, significa que não tem custo. Tudo que for acessado não tem custo. O custo é só na primeira execução que tem que ser processado mesmo a execução. E aqui vale a pena, então, identificar quando que a cache não é utilizada. Tá? Se a nossa query, a nossa consulta não for uma réplica exata, não vai utilizar a cache. Também não vai utilizar a cache no caso de alteração nos dados da tabela acessada, que nesse caso o cache fica invalidado. Aí a gente executa de novo, né, com os dados alterados, e aí um novo cache vai ser criado. Se a gente acessar tabelas externas ao BQ, também não salvo no cache, tá? A gente consegue verificar isso, aqui tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês, quando a gente executa exatamente a mesma query novamente, ela não vai mostrar a quantidade de bytes processados, porque ela foi só o acesso ao cache, e vai levar 0 segundos. Então, a gente consegue constatar que tivemos um ganho de performance devido ao resultado já estar pronto no cache após a primeira execução, e não teremos nenhum custo na segunda execução, pois o acesso ao cache não é um acesso cobrado. Então, aqui a gente pode identificar dentro desse vídeo que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o que é o BigQuery. A gente aprendeu que o BigQuery é um banco de dados em nuvem, gerenciado pela Google. Então, o principal uso de caso do BigQuery é para ganho de performance ao analisar uma grande quantidade de dados e é bem boa para fazer análise de dados, incluindo Business Intelligence, análise de logs e aprendizado de máquina. O custo do BigQuery é uma das coisas atrativas, né? E a gente aprendeu aqui que o custo vem conforme o volume de dados armazenado e o volume de dados processado. Então, quando a gente quiser processar menos dados, a gente vai ter uma performance maior e um custo menor. E aí, vocês também aprenderam 2 boas práticas, que é tirar o máximo proveito do cache e evitar usar o select estrela nas consultas. Obrigada e até a próxima.